Em entrevista à Rádio Super de Belo Horizonte, mais uma vez, Lula descartou levar Dilma Rousseff para seu eventual governo. Ao ser questionado sobre uma participação dela em eventual gestão, o petista afirmou não haver sentido uma ex-presidente trabalhar e auxiliar em um outro governo. Primeiro que não tem sentido uma ex-presidente da República trabalhar e auxiliar em outro governo. No entanto, em 2016, Lula foi nomeado ministro da Casa Civil por Dilma, em uma tentativa de reconquistar o foro privilegiado e fugir das investigações e condenações da Lava Jato. E ao falar sobre isso, ele declarou ter aceitado o convite pelo momento difícil que atravessava. É que a situação estava muito difícil, o ministro Jacques Wagner, o ministro Ricardo Pervino acharam que eu deveria aceitar, sabe, mas depois não deu certo. Na sequência, ao tentar atribuir funções à sua companheira de partido, o petista afirmou que ela poderia dar palpites, mas que Dilma ajudaria mais fazendo absolutamente nada. Tem muita gente que surgiu depois que nós governamos esse país. Tem muita gente nova e tem muita gente que nós vamos colocar, sabe? E essas pessoas que têm experiência pode me ajudar dando um palpite, pode me ajudar conversando, pode me ajudar, sabe? Às vezes as pessoas podem me ajudar não fazendo nada. José Dirceu e José Genuíno também foram lembrados por Lula, que afirmou que seus colegas do antigo governo continuam tendo muito valor, além de seu respeito e amizade. Eu acho que essas pessoas continuam tendo muito valor para mim. Todos eles são meus amigos, que eu tenho profundo respeito. Pessoas responsáveis por sua campanha tentam distanciar o petista do seu próprio passado e do partido, considerando desastrosos para sua imagem os escândalos de corrupção e desempenho econômico do governo PT. Ao falar sobre temas como aborto, casamento entre homossexuais e outras pautas de costumes, Lula afirmou que a opinião religiosa não deve se sobrepor à evolução social. O que nós não podemos é fazer uma radicalização religiosa em torno de coisas que dependem da evolução da sociedade. Por fim, o petista disse que o Superior Tribunal de Justiça pegou leve com Deltan Dallagnol, que queria a indenização em R$1 milhão, e declarou que ainda vai processar outros membros da Lava Jato. Aquela história do PowerPoint que eu ganhei ontem, na verdade eu estava pedindo R$1 milhão de indenização. Os juízes, os ministros foram condescendentes com ele, dizendo que ele, sabe, não ganha tanto assim. Eu ainda vou abrir mais alguns processos, eu não vou agora discutir o processo eleitoral, que eu não vou mexer nisso. Mas as pessoas que mentiram para a sociedade brasileira, as pessoas que mentiram para a imprensa, as pessoas que fizeram acordo com determinadas pessoas em cada jornal, em cada revista, em cada televisão, para passar a mentira, para tentar destruir. Sabe? Essa gente precisa efetivamente ser punida pela instituição. Tá aí, Augusto, um resumo dessa entrevista do ex-presidente Lula. Carlos Aros, o Brasil mudou mesmo, né? Não faz tanto tempo assim, quem roubava se envergonhava. Por mais cínico que fosse, ele ficava um tempo em casa, eu vi, desde a infância, eu vi essas coisas acontecerem. O sujeito ficava em casa, não saía, às vezes já mudava de cidade depois, porque ele percebia que estava mal no retrato. No Brasil, um ladrão é admirado por juízes do Supremo, que o transformam em candidato, e recebe dinheiro pelo crime cometido pelo Deltan Dallagnol de desbaratamento de quadrilha. Agora é crime no Brasil. Deltan Dallagnol ajudou decisivamente a mostrar que o Lula era o chefe da quadrilha do Petrolão e o Lula está recebendo dinheiro por isso. Vocês conhecem outro país onde isso acontece? Onde há o faroeste à brasileira, agora ele recebe dinheiro por decisão de juízes que pertencem, falaremos disso depois, a um tribunal que recusou esse argumento dos advogados do Lula. Queriam anular o processo por causa do PowerPoint. Mas qual é o problema desse instrumento aí? Né? Ele está mostrando, Dallagnol,
como é que se distribuiu o produto do roubo. E isso vai ser dito durante a campanha, sim. Tá? Porque nem todos os juízes pertencem a um partido que faz parte da frente oposicionista, como essa turma dos STJ. Ana, a síntese é aquela, né? Se não atrapalhar, já está ajudando, é isso? Essa eu acho perfeito. Olha, Aros, ele disse que é preciso pensar na evolução social, deixar essas pautas como aborto, desarmamento, de lado. E aí fica a pergunta, né? Abortar e matar crianças no ventre de suas mães, isso é evolução social, né? Porque eu acho que eles pensam isso. Sinceramente, eu acho que eles pensam isso. E eles estão loucos para que essa pauta do aborto caia exatamente no colo dos ministros ativistas do Supremo Tribunal Federal que amam legislar. Eles já andaram legislando aí em relação à homofobia, racismo, isso tudo eu acho que é perfeitamente correto e pertinente discutirmos na nossa sociedade, mas tem que ser feito através do que está escrito na nossa Constituição, através das casas legislativas, e não simplesmente jogar o que eles querem que vire lei no colo desses ministros ativistas. O eleito desse ano indica mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal em 2023. Imaginem vocês, se já estamos dentro desse cenário com esse STF militante, imagina mais dois ministros no STF colocados por Lula, né? E aí ele diz, as pessoas que mentiram para a sociedade brasileira. E fala isso sem corar, né? Impressionante, fala isso sem ficar com vergonha. Eu acho que o brasileiro ele já entendeu, né? Ele já entendeu quem é Lula, quem é o PT, e provavelmente, Aros, até outubro, o PT vai esquecer aí a cor vermelha, os laços com as vertentes comunistas, socialistas, com as ditaduras, e se bobear, vai até usar um verde e um amarelo para tentar enganar o povo de vez. Augusto, e para você? Olha... Augusto, o Zé, mas por favor, claro. Se você não, agora fala o Zé, depois eu falo. Então vai você primeiro, Zé. Há um disfarce nessa campanha do ex-presidente Lula. Em primeiro lugar, a gente falou lá atrás sobre a história das pesquisas. Eu acredito em pesquisa como um método eleitoral, mas é evidente o divórcio entre a realidade e as pesquisas. Sabendo disso, a estratégia de Lula é ficar da janela. Ele está sempre nessa janela aí, longe do povo. E falando primeiro para as rádios regionais, que têm sim grande poder de comunicação, todas elas. As rádios regionais têm um público fiel, têm um grande poder de comunicação, e também TVs regionais. Esta é a estratégia de formar ali, de tentar se comunicar através desses veículos de comunicação regionais. E não enfrentar o povo como está fazendo o presidente Jair Bolsonaro. Estratégia 1. A estratégia 2 é não indicar nomes e descartar a possibilidade da retomada da política sindical que se instalou aqui no governo Lula. Foi instaurada a política sindicalista do Brasil. Desta vez, Lula, travestido de democrata, quer unir os partidos de centro e de centro-esquerda. E é por isso que ele colocou o Alckmin como se fosse um enfeite na sua chapa. O Alckmin, como vice, é, na verdade, uma atualização daquela carta de lá de trás, carta ao povo brasileiro. A outra estratégia de Lula. E diante deste entendimento geral, ele está prometendo que os nomeados, ou seja, os ministros, não serão os sindicalistas, os do PT. No primeiro governo Lula, nove ministros tinham ligações com guerrilhas, tinham ligações com a postura inicial da sua vida política, natural. E depois eles reclamam que existem militares no governo. Claro, é o lado do presidente Jair Bolsonaro. Ele ganhou a eleição, todos sabendo disso. E Lula, naquela época, ganhou a eleição com os sindicalistas. E agora ele está de novo travestido de democrata e dizendo aos partidos políticos e aos que o apoiam de centro de que não haverá repetição do seu governo. É claro que haverá. Só existe um Lula.
Só existe uma mentalidade Lula, assim como ele manda no PT, de cima para baixo, ele quer mandar no país. E aí agora ele está dizendo que essas pessoas, esses colaboradores antigos, e não nos devemos esquecer dos colaboradores de Lula, né? Eles ainda continuam aí loucos, rondando o poder em círculo na tentativa de alimentar a matilha. Esta é a realidade. Agora, Lula precisa sair da janela e enfrentar o público. E para as pessoas conhecerem o que é o Lula e qual é a proposta desse governo que está tentando voltar ao poder, é a campanha eleitoral. Durante a campanha, nós veremos isso muito mais de perto, né? Augusto. Os devotos da seita que têm num larápio o seu único Deus poderiam ajudar a candidatura do Lula com mais decisões do tipo. O Lula poderia ajudar-se se ficasse falando, se resolvesse falar nada, se parasse de falar, e o Alckmin também pode ajudar se não lembrasse o que disse do passado.